Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? E esse santuário é o nosso próprio coração. Morada de Deus. Deus mora no nosso coração. Por isso que a gente precisa olhar bem para esse coração. De vez em quando, ou quase sempre, olhar se realmente ele está sendo uma morada digna do Senhor, uma morada digna de Deus. Às vezes nós guardamos muitas sujeiras e aí a gente precisa limpar. E nos ajuda nessa limpeza a oração, porque a oração nos permite olhar para nós mesmos junto com Deus, junto com Jesus, e olhar se tem alguma coisa que precisa ser retirado, e sempre tem algo que precisa ser retirado e que não faz parte, né? Que não faz bem para Deus, não faz bem para mim, não faz bem para o meu irmão, para a minha irmã. Nesse momento, meu irmão e minha irmã, com essa certeza de que Deus está dentro do nosso coração e Ele está bem, né, dentro do nosso coração, vamos rezar, vamos louvar, vamos agradecer a Deus. O salmo de hoje diz o seguinte: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Podemos repetir: louvado seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvai, louvai, ó Senhor. Louvai, louvai, ó servos, ó servas do Senhor. Louvai e louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Vamos neste momento, nesta conexão com o nosso Deus, nessa proximidade com esse Deus que nos ama, com esse Deus que nos quer bem e com esse Deus que nos quer, que vê, né? Quer olhar para nós e quer ver o nosso sorriso, a nossa felicidade. Nós somos convidados agora a apresentar para Ele os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos pedidos. Queremos hoje trazer presente o João Guilherme, a Ana Gabriela, o Caio Lucas, o Pedro Lucas, a Júlia dos Santos, a Maria Rita, a Emanuele, a Lara, a Maria Luísa, o Pedro Miguel e o Davi Lucas. Queremos também, neste momento, rezar pelo Marcos Vinícius, Zilma Alves da Silva, Tiago Leite, Cosme e Betânia, a Dona Josefa, a Antônia da Silva Lima, Francimado Pedro Raimundo, a Carla Graciene Silva Soposto, Lurdinha, Edilane Alves, Leila Juraci Júnior, Lúcia Maria da Silva, o seu Francisco do Terço, o Jorge e a Cristina, a Alzira Maria da Silva, o Nelson, o Jorge da Cunha, Marcos e toda a família, Maria das Graças Bezerra Cabral, Rosiana Maria Andrade, Francisco Guilherme de Oliveira, Maria Nunes e Rita Nunes, Antônio Carlos Santana, Maria Isabel Dias, Joana e Lucivânia Martins, Eduardo Oliveira, Fabiana Oliveira, Keila Jubiele, Solange Oliveira, Oresina Maria, Janicléia Freitas, Liene Santana. Vamos também colocar no colo de Deus a Maroli com toda a sua família, a Milena com toda a família, a Neide Solange Gomes, Alex Mota Gil,
Queremos também rezar pela Natália Rodrigues, pelo Luiz Carlos Brito Santana e pela Rosineide Lins e Tereza e Ricele Bezerra. Vamos também, neste momento, trazer presente todos os nossos familiares, todos os nossos amigos. Queremos rezar também pelos idosos, pelas idosas. Vamos também rezar pelas pessoas que estão doentes, que estão nos hospitais, que estão doentes também nas suas residências. Enfim, vamos rezar pelo mundo inteiro, pela paz, sobretudo, no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora vamos rezar, vamos meditar, vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Lucas, capítulo 11, do versículo 29 ao 32. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. As multidões se reuniram. Quando as multidões se reuniram, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará contra os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os homens dessa geração, no dia do julgamento, os homens da cidade de Nínive ficarão de pé contra esta geração, porque eles fizeram penitência quando ouviram Jonas pregar. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui está quem é maior do que Jonas. Meu irmão e minha irmã, em silêncio, vamos assim perceber que Jesus não está longe, né? Então, nesse silêncio profundo, podemos perceber que Jesus não está longe, mas muito perto de mim, muito perto de você. Suas palavras e sua presença são sinal do seu amor por você, por nós. As palavras e a presença de Jesus são sinais do seu amor por mim e por você. Esse é o grande sinal, a presença de Jesus no nosso meio. É interessante observar logo no início do Evangelho que Jesus se dirige às multidões que vão pedir para ele um sinal, né? Que pedem para Jesus um sinal, para poder acreditar nas suas ações, para poder acreditar nas suas palavras. Porém, Jesus diz que não será dado nenhum sinal. É interessante, né? Não será dado nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. E que assim como Jonas foi um sinal para aquela população, para a cidade de Nínive, uma cidade pagã. E, no entanto, essa cidade, ao ouvir, né, a pregação de Jonas, essa cidade se converteu. No entanto, Jesus está tão próximo daquela multidão, daquele povo, e, no entanto, ela ainda pede um sinal. É interessante observarmos que Jesus vai chamar essa geração de uma geração má, né? Uma geração má. E a pergunta é para nós hoje, né? Será que Jesus também está dizendo para nós, dizendo que também nós somos uma geração má, uma geração que não acredita, uma geração que pede constantemente sinal, sobretudo quando está na tribulação, quando está passando por um problema difícil, e pede um sinal, quando na realidade Jesus é o próprio sinal. Jesus é o sinal. Os sinais de Deus estão em todos os lugares.
O problema é que muitas vezes nós não observamos esses sinais. Vejam só, Jesus já tinha sido, já tinha dado prova, né, de que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Se a gente olha os sinais, Jesus que ninguém se aproximava dos leprosos, nós vimos no evangelho de ontem. No entanto, Jesus se aproxima dos leprosos, ajuda, né, os leprosos, devolve a dignidade àqueles homens e mulheres que estavam com lepras. Jesus se aproxima dos pecadores. Jesus acolhe mulher no seu grupo. Olha os sinais de que Jesus era diferente da sociedade da época, dos líderes religiosos da época, da sua época. Jesus era diferente porque ele acolhia pessoas que eram excluídas, pessoas consideradas impuras, pessoas que não eram, na cabeça dos judeus, da sociedade da época, dos religiosos da época, pessoas que não eram acolhidas por Deus, pessoas que eram discriminadas pelo próprio Deus, né? Pessoas que deveriam ficar longe de tudo e de todos. E, no entanto, Jesus vem, Jesus se aproxima dessas pessoas e acolhe essas pessoas. Porque as pessoas naquela época esperavam o Messias que nascesse primeiro no palácio, que colocasse uma coroa de ouro e que vivesse rodeado, né, de soldados, né, que fosse servido. Aí, no entanto, aparece um Jesus que nasce numa manjedoura, né, que não carrega uma coroa de ouro, mas pelo contrário, colocaram sobre ele uma coroa de espinho. Um Jesus condenado à morte, né? Um Jesus condenado à morte, um Jesus filho de uma mulher simples, uma mulher do povo, né? E filho de um homem que criou também simples, um homem do povo. E aí o povo tinha muita dificuldade de acreditar nesse Jesus. Assim como nós hoje também temos muita dificuldade de acreditarmos nas pessoas simples, nas coisas simples da vida. Nós temos muitas dificuldades. Nós temos dificuldade de acreditar numa pessoa pobre, mas a gente acredita em um rico, mesmo que ele esteja mentindo. Aí a gente acredita, porque ele tem poder, porque ele é muito conhecido, porque ele é famoso e assim por diante. E aí a gente precisa se perguntar mesmo, eu estou atenta aos sinais de Deus que perpassa o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né? Eu estou atenta a esses sinais. Eu sempre lembro do Elias, que esperava Deus que viesse no furacão, que viesse no fogo, na tempestade, que viesse, né? E, no entanto, Deus aparece na brisa suave, né? Então, será que eu estou atenta? Eu percebo esse Deus que aparece sempre numa brisa suave, que aparece nos pequenos detalhes da vida, que aparece no cotidiano da vida. Esse Deus que não está só nos templos, nas grandes igrejas, mas que também está naquela capelinha lá da comunidade, naquela salinha onde a comunidade se reúne, debaixo daquela árvore, onde a comunidade se reúne para rezar a palavra, para rezar o texto, né, para rezar a Ave Marias. Será que eu percebo esse Deus que está junto com os pobres que partilham o último pedaço de pão? Será que eu acredito nesse Deus que faz mutirão, que faz feijoada para conseguir o dinheiro para cuidar de alguém que está doente? Eu acredito nesse Deus, o Deus dos pequenos, o Deus dos humildes. Esses são sinais, meu irmão e minha irmã, da presença de Deus. Porque senão a gente pode ser considerada também uma geração má, uma geração que não presta atenção nas maravilhas de Deus, nos sinais de Deus, uma geração que não tem Deus como Jesus como grande sinal. Meu irmão e minha irmã, que a gente aproveite essa oportunidade para rezarmos, para nos perguntarmos, né, se na minha vida eu não costumo também
pedir sinais, sobretudo nas minhas inquietações, nas suas inquietações, quando a gente está passando por um momento difícil. Que o Senhor nos abençoe, meu irmão e minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.